noite a todos, meu nome é Fernanda e é com muita alegria nos nossos corações que estamos aqui mais uma vez estudando em torno dessa doutrina tão abençoada. Vamos fazer a nossa prece para que possamos começar os nossos estudos. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, agradecemos, Senhor, já nesse início, a nossa querida Teresa d'Ávila, o Birajara, Rafael, São Francisco de Assis, Senhor, protetores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Agradecemos ao amparo, Mestre Jesus, de todos os benfeitores espirituais, e que possamos ter uma noite, Senhor, de muita paz, de muito equilíbrio, de muita força espiritual, Senhor. E que esses estudos da doutrina cada vez mais, Senhor, fortaleça todos nós, nos dando sempre o direcionamento com Jesus. E que seja em nome de Teresa d'Ávila, Birajara, Rafael, São Francisco de Assis, em nome de Jesus, em nome de Deus, que pedimos a permissão à espiritualidade amiga para darmos por iniciados, Senhor, os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, hoje nós vamos estudar, estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e item 11, Emprego da Fortuna. Então, a primeira coisa que esse capítulo nos remete à situação de Deus é a espiritualização, Mamon seria o dinheiro, os prazeres. E aí a gente consegue entender que não é que a espiritualidade amiga está falando que é para nós, que nós não podemos estudar, trabalhar, não é isso. Mas é a questão do foco. Quando nós focamos somente na questão material, de querer posses materiais, essas situações, como que a gente vai se espiritualizar? Como que a gente vai buscar trabalhos no bem? Nós não iremos, porque nós estaremos em outro foco. E essa parte hoje é o Espírito Chevels, Bordeaux, 1861, que vai falando pra gente. Ele vai colocando aqui pra gente sobre as questões das paixões, que nós temos que domar essas paixões, né, do querer ter a posse de tudo, e muitas das vezes até, de certa forma, equivocada. Então é isso que ele vai falando aqui pra gente. Nós somos espíritos imortais. Então, claro, nós já sabemos disso. Estamos aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, vivendo em lei, na lei da sociedade, como diz lá no Livro dos Espíritos, justamente para o quê? Para que nós possamos desenvolver virtudes em nós e deixarmos os nossos vícios de lado. Mas sabemos que não somos daqui. Então, se nós focamos muito na vida, nas questões materiais, eu não vou estar me espiritualizando. E quando eu voltar? Quando os meus olhos, né, se fecharem para o mundo terreno e se abrirem para o plano espiritual. É isso que esse Espírito vem falando para a gente também. Então ele vai colocando aqui para a gente sobre a questão da gente fazer boas obras, de estarmos juntos com a espiritualidade amiga. Ele vai dar um foco maior na questão das pessoas que têm grandes fortunas. E nós já sabemos que a prova da riqueza, que todos nós, né, temos provas, de acordo com o que nós temos que passar. Se a gente buscar lá na 258 do Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, a gente vai entender que, de antemão, a gente escolhe as provas pela qual a gente vai estar passando aqui neste momento atual. Por quê? Porque a gente quer crescer, né? Nós queremos nos desenvolver. Claro, a gente pode ter pensado numa encarnação compulsória, que aquele espírito, entre aspas, não escolhe diretamente. Mas o guia, os mentores espirituais que vão ali acordar a reencarnação dele, pegam aquela ficha de todas as situações que ele fez ao longo do caminho para que possa ser feita uma próxima reencarnação de acordo com as necessidades que ele tem que passar. Então, todos nós, seja direto ou indiretamente, nós escolhemos pelo que nós estamos passando, justamente para nos fortalecer. E aqui ele vai falando desse emprego das grandes fortunas. Quem tem essas grandes posses, nós já sabemos que é uma grande prova. Porque a riqueza, ela te incita o quê? A vaidade, a ambição. Então, vícios que nós temos que retirar do nosso perispírito. Para o quê? Para que a gente consiga cada vez mais se sintonizar com as virtudes. Então, esse Espírito vai falando aqui para a gente, ele dá uma receitinha que Jesus já nos falou há muito tempo atrás. Como que eu tenho uma grande riqueza, né, tenho grandes posses, como é que eu faço para não me equivocar naquela prova?
Aí ele fala aqui, amai-vos uns aos outros. E nós vamos lembrar, quando Jesus fala amai-vos aos outros, é você se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, nosso irmão de caminhada, a gente vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer alguma coisa. E, consequentemente, eu vou empregar essa riqueza de forma produtiva, ajudando as pessoas. E vamos lembrar da nossa querida Condessa Paula, aqui nos Infortúnios Ocultos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, aonde a Condessa Paula, e ela também é retratada no Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes, que são aqueles que passaram pela encarnação e não deixaram pendências, conseguiram vencer as suas lutas diárias e com isso evoluírem. A gente consegue perceber que a Condessa Paula, ela fazia essa caridade conforme o Espírito Chevreul está falando aqui pra gente. Ela conseguia, ela não só doava a questão material, mas ela ia além do material. Ela trazia para aquela pessoa que estava ali, né, recebendo, vamos dizer assim, aquele donativo, ela colocava aquela pessoa para receber de uma forma positiva. Ela fazia realmente uma caridade, uma forma sem ofender aquela pessoa. Tanto que é contado nos Infortúnios Ocultos que ela vai até, sobe o morro, vai em determinado local, ajuda uma determinada família, que o pai estava doente, ela vai ao hospital, conversa com aquele pai para falar, olha, sua família já está bem, eles já foram, já socorremos. Então, assim, isso é verdadeira caridade, é o que ele fala aqui pra gente. Não é somente só doar algo material, mas é você fazer a ligação com aquele companheiro que está recebendo. É você se colocar no lugar daquele companheiro. Como que eu gostaria de ser tratado se eu tivesse essa situação? E aqui Teresa d'Ávila, no capítulo 2, no item 17, no Castelo Interior, ela vai falando isso pra gente quando ela fala assim, né? O que o demônio pretende, aqui não é pouco. Aí vamos entender que demônio, quando ela coloca aqui, são os espíritos ainda não evangelizados. Porque todos nós fomos criados por Deus e para Deus retornaremos. Até aqueles que estão confusos, que não sabem muito o que fazer da sua vida, estão se complicando, eles um dia vão acessar a consciência, a lei de Deus que está na consciência deles, 621 do Livro dos Espíritos, e vão perceber que só vão ser felizes no momento que fizerem a felicidade para o outro. Então ela vai falando aqui, são os irmãos não evangelizados. E ela fala, o que eles pretendem? Esfriar a caridade e o amor mútuo. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter a força para fazer a caridade. Porque esses espíritos ainda querem nos desviar. Mas lembrando que a última palavra sempre é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos que escolher da melhor forma possível. Para o quê? Para que o nosso irmão de caminhada fique bem e a gente também. Vamos lembrar de Santo Agostinho, lá na 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta mais ou menos assim, como que nós fazemos para diminuir as nossas pendências do dia a dia? E aí tem a resposta, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho, na nota, ele dá um dever de casa para a gente excelente. O que ele fala? Todos os dias que a gente for dormir, seria o ideal, né? Claro, vamos fazer a nossa pré, situações todas, mas depois a gente pensar, fazer uma reflexão sobre aquele dia. O que eu fiz de bom? O que não foi de tão bom assim? E aquilo que não foi tão bom assim, não é para ficar me martirizando. Reforma Íntima Sem Martírio. Né? O livro lá da Hermance Dufour. Um livro belíssimo. Reforma Íntima Sem Martírio. Não é pra gente ficar se martirizando. Mas é pra gente, peraí, vou pensar, vou refletir. Amanhã eu vou tentar fazer diferente. Que é o que esse Espírito está falando aqui pra gente. Do Evangelho. Deus é caridade. E a caridade, ela não pode ser fria. A caridade, ela tem que ser com amor. Você tem que chegar naquela pessoa, realmente. E a caridade não é só questão material. A gente está falando mais da questão material, porque o item 11, ele fala pra gente hoje do emprego da fortuna. Mas a gente pode ampliar. A caridade é quando eu faço um bom ato para alguém. Quando eu olho para alguém positivamente. Quando eu abraço alguém. Quando eu falo com alguém ao telefone ou pessoalmente, coisas positivas para elevar aquela pessoa que não está bem. Então, isso tudo são formas de caridade. E são formas de riqueza também, se a gente pensar.
Porque podemos não ter a riqueza material, mas quantas outras riquezas que nós temos que nós podemos ajudar as pessoas também. E é isso que Teresa d'Ávila vai falando aqui pra gente quando ela fala, né? A nossa regra e as nossas constituições em seu conjunto não serve senão de meios para seguir por caminhos de mais perfeição. Que regras são essas? É seguir a lei de Deus. Quando a gente segue a lei de Deus, a gente não se equivoca, porque a gente está ali no caminho. E estando no caminho, a gente vai conseguir perceber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E aqui o Espírito vai falando pra gente, que ele coloca aqui, né, que Deus fala que nós temos que espalhar o amor, que nós temos que espalhar o bem-estar. É olhar para as pessoas, mesmo para aquele irmão que está lá se equivocando, e não ficar batendo martelo. Que a doutrina espírita fala isso pra gente não bater o martelo. Que sabe-se lá que aquilo que a gente está julgando não foi a nossa falta de situações anteriores. Mas é pra gente não ter compaixão e acreditar. Um dia aquele irmão também vai estar melhor, um dia aquele irmão vai estar mais desenvolvido, ele vai estar mais equilibrado, assim como a gente está tentando buscar hoje em dia. E assim como tem outros que estão a anos-luz na nossa frente. E aqui o Espírito fala também da riqueza da inteligência. Quantas são as vezes que nós temos conhecimento sobre as coisas e não queremos passar? Aí vamos lembrar da parábola dos talentos. O que são a parábola dos talentos? Todos nós temos talentos, todos nós temos algo que podemos ajudar o nosso irmão de caminhada. Era aquilo antigamente que as pessoas falavam, né? Não passa receita porque é receita de família. Não tem isso. A gente precisa passar o nosso conhecimento. Quantas pessoas que sabem fazer muito bem um bordado e que vão em templos religiosos, vão lá, se dedicam um tempinho do seu dia para ajudar a ensinar a outras pessoas que querem. E muitas dessas pessoas que vão aprender, veem naquilo dali um ofício e arrumam até um emprego. Olha quanto aquela pessoa está beneficiando. Quantas vão, fazem crochês belíssimos, vão nessas instituições, ajudam pessoas que sabem alfabetizar, que é uma coisa muito, vamos dizer assim, tem que ter realmente um dom para alfabetizar. E aí vão nessas instituições e ajudam várias pessoas a aprender a ler e a escrever. Então, isso que o Espírito está falando aqui para a gente também no Evangelho. A riqueza do conhecimento, da inteligência, tem que ser passada também. Não é para ficar só para a gente. Tudo que nós temos nessa vida, seja um bem material, né, seja uma riqueza intelectual, nós temos que passar. Porque nós já sabemos que nós somos espíritos. Nós não somos carne. A carne, ela é necessária. O corpo que está nos abrigando aqui, ele é necessário nesse momento, porque se não fosse esse corpo, nós não poderíamos ter momentos como esses que nós estamos tendo de aprendizado. Nós temos nosso dia a dia, por isso que tem até uma passagem no Evangelho que fala: cuidar do corpo e do espírito. A gente precisa cuidar do nosso corpo como? Indo aos médicos, fazendo exercício físico, fazendo boas leituras, fazendo trabalho no bem, que ajuda a renovar as nossas células. Mas o corpo vai ficar. E nós somos espíritos. Então, por isso que nós temos que, a cada dia, aproveitar a nossa estadia na Terra de uma forma positiva, de uma forma produtiva. E aqui Teresa d'Ávila vai falando pra gente, né? Ela coloca aqui, deixamo-nos de zelos indiscretos que podem nos causar muito dano, que cada um olhe para si mesmo. É o vigiai e orai que Jesus já nos salientou há muito tempo lá atrás. Vigiar as nossas ações, orar para que a gente possa pedir força para a espiritualidade, para que a gente tenha confiança que as coisas vão passar e para que a gente possa, como o Espírito está falando aqui, reerguer companheiros sofridos que vão aparecer na nossa caminhada. E para que nós, independente de qual seja a prova qual nós estamos passando, nós passemos por essa prova de uma forma produtiva, construtiva e com Jesus. Então, que Jesus possa nos envolver, nos amparar, nos auxiliar, que possamos ter muita coragem no nosso dia a dia, muito ânimo no nosso dia a dia e a certeza que nunca estamos sós. É como diz Dr. Herman pra gente nesse livro aqui, Palavras do Coração, que eu não vou ler por conta do tempo, mas ele fala na lição 2 que ele traz pra gente, né? Os espíritos do bem.
E aqui é uma lição belíssima, onde ele vai falando da caridade, do quanto a caridade nos auxilia a estar com os irmãos positivos do nosso lado. E ele fala aqui que nós temos muitos amores, nossos guias, nossos mentores, os amigos espirituais ao longo do caminho que vão nos sustentando. Então que Jesus possa nos amparar. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos muito a nossa querida Teresa d'Ávila, o Birajara, Rafael, São Francisco de Assis, por todo esse amparo e sustentação, aos benfeitores espirituais ligados ao Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, ao nosso querido Clarencio, Senhor, a toda essa espiritualidade amiga, que nos ama, que nos sustenta, que nos ampara. Que nós possamos, Mestre Jesus, cada vez mais estarmos em conexão com a espiritualidade amiga. Que nós possamos cada vez mais, Senhor Jesus, olharmos para nós mesmos e assim, Senhor Jesus, cada vez mais nos fortalecermos para crescermos espiritualmente. Que essa espiritualidade amiga nos abençoe, que o Mestre Jesus nos fortaleça e que Deus, nosso Pai, também, Senhor, nos cubra com muita luz, com muita paz e com muito amor. Que Jesus possa, Senhor, fortalecer a cada um de nós, fortalecer os nossos lares. E pedimos a Deus, a Jesus, para darmos por encerrado, Senhor, esse estudo sobre o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. E que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.